introdução, página de número 16. Introdução estabelecida pelo comentarista desta lição. Diz assim: a vida espiritual autêntica não nasce no visível, mas no invisível. Vou repetir. A vida espiritual autêntica não nasce no visível, mas no invisível. Antes de qualquer fruto, antes de qualquer manifestação, antes de qualquer evidência externa, Deus trabalha no interior do homem. Esse lugar é o secreto. Diga o secreto. Diga o secreto. Diga o esconderijo. Diga o quarto. Diga o quarto. Aleluia. O ensino de Jesus em Mateus 6, versículo 6, não é apenas uma instrução sobre oração. É muito mais do que isso. É uma revelação de princípio espiritual. Ele direciona o discípulo para um ambiente, veja aí a palavra ambiente, onde não há exposição, onde não há validação humana, onde também não há distração. Diga comigo, secreto. Foi cantado, lugar secreto, né? Nesse lugar, o relacionamento com Deus se torna real, profundo e transformador. Muitos buscam crescimento espiritual por meio de atividades externas, mas negligenciam o lugar onde a vida é realmente formada. Sem o secreto, a vida espiritual se torna superficial. Com o secreto, ela se torna estruturada. O secreto não é ausência de ação, mas é o início de tudo. É ali que Deus estabelece aquilo que sustentará toda a vida. Aleluia. Alguém diz o seguinte, queridos, que o que diferencia pessoas extraordinárias para pessoas comuns é apenas uma questão simples, mas muito profunda. É simples por causa da acessibilidade, foi disponibilizada para todos. Antes não era, mas a graça trouxe essa disponibilidade. E o que torna pessoas extraordinárias para pessoas comuns? Alguém disse que pessoas comuns, elas conhecem apenas as mãos de Deus, as obras de Deus, aquilo que Deus faz, por exemplo, milagres. Coisa extraordinária, não é verdade? Mas isso não torna as pessoas extraordinárias. E o que torna a pessoa faz? O que causa? O que é esse tipo de água? Porque algumas pessoas, elas estão num nível de excelência maior e outras percebem que elas estão mais baixas. Será porque Deus ama mais um, respeita outro? É porque pessoas comuns só conhecem os atos de Deus. Agora, pessoas extraordinárias, presta atenção, isso aqui pode fazer toda a diferença. Pessoas extraordinárias, elas conhecem o coração de Deus. Você está entendendo? Vamos contextualizar? Pessoas comuns falam com Deus.
Pessoa extraordinária fala com Deus, se cala para ouvir Deus falar com elas. Você entende? Preste atenção. Ouvir Deus falar é mais poderoso do que nós falarmos com Ele. Aleluia. Você já ouviu alguém falar, humanamente falando, num contexto humano, coisas extraordinárias acontecer? Por exemplo, o morto ressuscitar. Os céus e a terra serem criados. Você já viu pessoas comuns falar e essas coisas acontecer? Agora, quando Deus fala, muda tudo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Mais importante do que nós falarmos com Deus é nós ouvir Deus falar conosco. Então, mais extraordinário do que nós vermos Deus agir é nós conhecermos o coração dele. Você está entendendo? Que Deus pensa, que Deus sonha, que Deus quer, que Deus deseja, qual é a visão dele, qual é o propósito dele. E isso só é possível nós sabermos, nós entrarmos nesse nível de intimidade, de comunhão, de conhecimento, de vida com esse ser, que não é um homem, não é um homem. Deus é Deus. Amém? Quem é um homem somos nós. Só tem uma maneira. É nós irmos para o secreto com Ele. Aleluia. Vamos entrar no secreto? Glória a Deus. O secreto como ambiente de formação invisível. Vamos aprender aqui, esse primeiro tópico aqui. E o secreto, ele é um ambiente de formação espiritual e não apenas uma prática religiosa. Deus inicia a sua obra no interior do homem. O segredo, melhor, o secreto é um ambiente onde essa formação ela acontece de forma profunda. Marque a palavra aí, secreto. Secreto é um ambiente onde essa formação, ela nasce, ela acontece de forma profunda e contínua. Deus trabalha no invisível antes do visível. Deus trabalha no invisível antes do visível. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, o apóstolo São Paulo revela que Deus o separou e chamou ele antes mesmo de sua manifestação. Então, Deus escolheu, Deus chamou, Deus separou. Isso, Deus e ele, Deus e o indivíduo. Ninguém precisa colocar assim, ó, eu sou no peito escolhido, fui chamado por Deus. Não é assim que vai começar as obras de Deus, não é assim. Primeiro, preste atenção, é Deus e você. Aleluia. É Deus e você. A convicção tem que partir do coração de Deus para o seu. Glória a Deus. Ele disse, Paulo revela que Deus o separou e chamou antes mesmo de sua manifestação pública. Isso mostra que houve um processo anterior ao ministério visível. Esse princípio revela que Deus não começa pela exposição, mas pela preparação. Isso aqui é muito profundo, irmão. O invisível não é secundário, é essencial. O que aparece é consequência do que foi formado. Essa lógica também se vê em Salmos 27, versículo 5, onde o salmista declara que Deus o esconderia no seu pavilhão dia da tribulação, dia da adversidade. Esse esconderijo não é fuga, pelo contrário, o que é? É formação. Deus esconde para fortalecer,
prepara antes de revelar. Como destaca Dallas, a transformação espiritual, ela acontece quando o interior é treinado sob a influência de Deus, não quando apenas o exterior é ajustado. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Pode falar. Correto. Queria ver o seguinte: primeiro Deus, ele salva o indivíduo, a salvação é para todo mundo, amém? Amém? Jesus, que quem crê, será o quê? Agora Deus é seletivo na hora de chamar alguém para fazer a obra dele. Correto? Deus não faz seleção para salvar as pessoas, porque para salvar a condição é crer. Agora, para ser usado no ministério, aí Deus é seletivo. Mas aí é na ótica de Deus, não é na minha, não é do nosso pastor, é na ótica dele. Porque muitas das vezes aquilo que não é bom para mim, olha para mim, que não serve para mim, para você, Deus diz: esse aí é que eu quero. Você entende? Esse aí é que me agrada. E não vai dar nada, Deus diz para você, mas para mim você vai ver o que é que eu vou fazer através dele. Mas primeiro eu vou fazer nele. Primeiro eu vou trabalhar dentro dele. Primeiro eu vou formar ele. Primeiro eu vou transformar ele. Primeiro eu vou me revelar a ele. Para depois, através dele. Entendendo? Aleluia. O texto aqui, do tópico, traz como exemplo Paulo. E a gente acha que Paulo, se ele foi chamado hoje, caiu do cavalo, e amanhã Paulo já era uma trombeta de Deus, pregando o evangelho nos 4 cantos da terra. Não foi assim não, filho. Foi assim não. Diga comigo assim: houve um processo. Diga aí: houve um processo. Diga assim: Paulo passou por um secreto. Ele passou por um secreto. Paulo, natural de Tarso, da Cilícia, ele era de família nobre. Por quê? Eu vou lhe explicar por que ele era de família nobre. Porque Paulo foi enviado pelos seus pais para Jerusalém para estudar na escola de Léo, aos pés de um dos maiores intelectuais da época, chamado Gamaliel. Isso não era para qualquer pessoa. Isso não era para classe simples. Era para classe alta. Paulo se tornou um fariseu, um doutor da lei. Era advogado, conhecia sobre a cultura helenística da sua época, sabia sobre não só a cultura judaica, ele dominava, mas ele dominava as 5 culturas dominantes da sua época. A cultura babilônica, a cultura grega, a cultura persa, medo-persa, e a cultura romana. Ele era um poliglota, sabe? Ele não falava só o hebraico, ele falava o aramaico, ele falava o latim. Que os romanos usavam. Ele era um doutor, hein? Alguém disse que Paulo era um homem tão grande, intelectualidade, que Deus, através do homem, não salvava ele. Então Deus teve que aparecer. Você está entendendo do conhecimento do homem? Então o próprio Deus teve que evangelizar Paulo. Foi Jesus que evangelizou. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ele era muito profundo. Ele era muito feio, mas ele era muito profundo. Então, é o seguinte, vocês sabem da história, Atos 9, ele foi carta aos maiorais para perseguir os judeus. No caminho de Damasco, ele teve encontro com Jesus. E ali, então, se inicia o processo de formação da vida ministerial do apóstolo São Paulo. É certo que, em algumas ocasiões, momentaneamente, ele pregou, ele falou, mas aí ele percebeu que ele precisava de algo mais profundo. Então ele foi para o deserto
da Arábia. E lá ele passou, não foi 2 dias, foi 3 meses, ele passou, foi 3 anos. Ele passou 3 anos, irmãos, estudando o contexto teológico. Ele foi para dentro do Pentateuco, os livros de salmos, históricos, poéticos e proféticos. Ele queria ver se aquilo que estava pregando e que estava sendo pregado sobre Jesus tinha base dentro da Bíblia da sua época. Ele queria saber. Então ele passou 3 anos estudando para ver Jesus dentro da Bíblia. Você entende? 3 anos ali ele foi formado no seu caráter, na sua cultura. E ali ele entendeu que realmente Jesus não era apenas mais um profeta. Jesus, ele entendeu que realmente ele era o Messias, o Filho escolhido e enviado de Deus. Vocês entendem? Depois desses 3 anos, ele foi por um curto período de tempo levado para Jerusalém. Mas ele não teve aceitação lá. Prova disso que os judeus quiseram matar ele. Então eles pegam Paulo e mandam ele de novo para sua terra natal, para Tarso. Ele passa, sabe quantos anos lá? 10 anos. Está em Gálatas, capítulo 14. 10 anos ele passa lá. Fazendo o quê? Ensinando, crescendo, se aprofundando na sua vida. Depois desses períodos de 10 anos, então Barnabé, que já era notório na igreja de Jerusalém, já sabia, tinha ouvido falar, que havia acontecido na vida desse homem chamado Paulo. Ele vai buscar Paulo. E ele traz Paulo para Jerusalém, e ele estava lá em Antioquia, e eles passaram aproximadamente 1 ano lá, ensinando, pregando, e se aculturando aquilo que agora esse homem acreditava. E depois de 1 ano aproximadamente, então, eles orando e jejuando, você sabe muito bem, Atos 13, o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho escolhido. Mas aí já foram quantos anos? Diga comigo, 14. Aí sim, Paulo foi se tornar um pregador internacional. Ele saiu na sua primeira missão internacional. Então ele passou o quê? Diga comigo, pelo secreto. Pelo secreto. Pelo secreto. Pelo de aprofundamento com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não, a obra de Deus não é esse negócio de barulho, auê, não. O negócio é muito sério, meu irmão. É mais profundo do que a gente imagina. É muito mais do que só a gente vir aqui na frente e pregar. Aleluia. É muito mais do que isso. Por quê? Porque Deus fala muito mais no nosso silêncio do que quando você é profeta. Deus fala muito mais no nosso silêncio do que quando nós estamos. Fala, filho. Será que esse homem é mesmo, né? Aleluia. Glória a Deus. O olhar de Deus está no interior. Jeremias 17:10 afirma que Deus prova o coração e examina os pensamentos. Isso revela que o foco de Deus está naquilo que o homem não vê. Secreto, diga o secreto. O negócio é o secreto, o negócio aqui é o secreto hoje. O secreto é o ambiente onde essa sondagem acontece. Em Salmos 139, versículo 23 e 24, o salmista pede que Deus examine seu coração e revele caminhos errados. Isso demonstra que o relacionamento com Deus envolve exposição voluntária. No secreto, o homem não consegue sustentar aparência. É nesse lugar que intenções são reveladas, motivações são tratadas e pensamentos são confrontados. A transformação verdadeira começa quando o interior é exposto à luz de Deus. Sem esse processo, a vida espiritual se torna apenas comportamental, mas não
transformar. Vocês entenderam aqui? O olhar de Deus está no interior. E para isso, preste atenção, irmãos, nós precisamos nos separar para Deus. Você está entendendo? Nos separar para Deus. A gente ouve muito sempre assim, olha, tire um tempo do seu tempo para aquele que lhe deu o tempo. Quem já ouviu isso? Tire um tempo do seu tempo para aquele que lhe deu. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Nós precisamos usar nosso tempo para termos tempo com aquele que é o dono do tempo. Porque nesse tempo que nós usamos com o dono do tempo, Deus vai nos transformando. Deus diz, Nelson, é o seguinte, olha, eu sei ser arrumadinho e tudo e tal, eu gosto do jeito como você se veste e tudo, mas você tem que mudar esse pensamento seu aí. Esse seu desejo aí está errado. Não, essa sua opinião ou esse seu comportamento aí, você tem que largar isso aí. Isso aí está nos separando. E como é que nós vamos saber disso? Se não através de uma vida, intimidade com o nosso Deus. Por isso que eu falei, irmão, vida com Deus é muito mais do que só apenas falar dele. Aleluia. Quem dizia isso, que Deus fala muito mais no nosso silêncio do que nas nossas palavras, era Santo Agostinho. Teólogo, irmão. Profundo no conhecimento e na vida com Deus. Homens que experimentaram níveis, dimensões com Deus de várias maneiras. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Quem foi que já viu na Bíblia que os camaradas chegaram para prender Jesus? Jesus não pregou para eles. Jesus ficou olhando para eles, e eles começaram a ficar constrangidos. Jesus perguntou assim, quem foi que vocês vieram prender? Foi Jesus, ele disse, sou eu. E o que foi que aconteceu com eles? Ah! Eles o quê? Caíram. Caíram ou não caíram? Caíram ou não caíram? Esses dias eu vi um teólogo aí, ele, na teologia dele, que é assim, irmão, é bom a gente ter conhecimento, mas nós não podemos limitar Deus por aquilo que nós conhecemos dele, porque Deus, ele está eternamente na frente do nosso conhecimento. Você entende? Tudo que nós sabemos sobre Deus ainda é muito pouco, nós não sabemos é nada. Deus é muito mais. Por quê? Porque eu disse no início, porque Deus não é homem, Deus é Deus. E Deus não dá a glória dele para homem nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Então ele estava querendo na sua pregação limitar Deus. Dizendo porque, o fulano estende a mão, o fulano cai. Irmão, vai saber o nível de felicidade que esse camarada passou com Deus, ou tem com Deus. Porque Jesus falou e Paulo caiu. Caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? Lá na ilha de Pátimo, Deus falou numa visão, não foi real, foi numa visão. Aí João disse aqui, eu caí e fiquei como morto. E Jesus só falou, sou eu, vocês vieram buscar quem? Jesus, depois sou eu. E os caras o quê? Caíram. Caíram ou não caíram? Ora, se a voz dele mata, quanto mais derrubar alguém. Diga, meu pastor. Não, me diga, meu pastor. Meu Deus. Especial. Sou eu, os homens caíram. Meu Deus. Já pensou, hein? Às vezes a gente está ignorando. Às vezes a pessoa tem uma vida de secreto com Deus. Não é uma vida expositiva, irmão. Vocês estão entendendo? E hoje nós estamos no tempo da exposição. Eu vou orar. Filma aí, eu vou orar. Aí está filmando, bota lá no TikTok para todo. Isso não é vida secreta. Está lá no monte lá. Você viu outro dia que estava no monte, aí estava. É para orar, aí estava. De repente apareceu atrás dele. Não é esse tipo de secreto aí que a Bíblia está falando. O comentarista aqui, secreto, o objetivo é outro.
só você e Deus sabe. Amém? É só você e Deus participam. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber quanto tempo você ora, irmão. Ninguém precisa saber quanto tempo você tem de dedicação, de estudo, afinco na palavra com Deus, porque quando nós falamos de secreto aqui, não é só tempo de oração. É um todo. É o tempo que você dá para Deus, aquele tempo que você dedica para Ele, para você orar, para você falar com Ele, para você se silenciar e ouvir Ele falar com você, para você ficar em silêncio e pensar naquilo que Ele falou com você. Esses são níveis. Porque, olha só, Deus fala ou não fala? Sim ou não? Agora, o problema não é Deus falar, o problema é o seguinte: nós temos pensado no que Ele tem falado conosco? Porque Deus falou com quase 3 milhões de judeus, que a terra para onde Ele estava indo era deles. Mas você vê a diferença, irmão Tonho. Nem todos que ouviram a voz, nem todos que viram a glória ali, eles pensaram no que Deus havia falado. A prova, na hora que eles viram as dificuldades lá, que foi que eles falaram: rapaz, nós deveríamos ter morrido, era lá no Egito, mesmo voltado para lá, aquele pepino, aquelas cebolas, aquilo era que era vida. Porque Deus falou e eles o quê? Eles não atentaram. Olha aqui, irmão, muito sério. É por isso que nós não precisamos de super pregadores, nada contra. Pelo contrário, nós fomos muito edificados esses dias aqui, né, através dos ministérios, né, que Deus tem dado, os dons, as diferenças de ministérios. Isso é importante, isso é importante. Mas nós não dependemos disso para sobreviver na fé, amém? Para viver na fé. Deus fala com a gente crê, isso é suficiente. Deus pode falar com você, irmãos, na sua intimidade, você lê na Bíblia sozinho. Sim ou não? Secreto. Secreto. Aleluia. Glória a Deus. Secreto. Ai. Meu Deus. Secreto. Vamos aqui. A transformação começa onde ninguém vê. 2 Coríntios 4,16 declara que o homem interior se renova dia após dia. Essa renovação, ela não é visível imediatamente, mas é contínua. Hebreus 12:11 complementa, mostrando que o processo de correção e formação pode ser doloroso no momento, mas produz fruto de justiça. Isso revela que a transformação não é instantânea, nem superficial. Ela envolve processos internos, ajustes contínuos e amadurecimento progressivo. É o contínuo. Oséias que diz: conheçamos e prossigamos ao seu nome. Conheçamos, prossigamos. Salomão diz que a vereda do como a luz da aurora vai o quê? Brilhando, 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 e até ser dia perfeito. Está falando? Intensidade. É uma caminhada, irmão. Por isso que Jesus é o quê? Caminho. Ele é o caminho. Certo? Ele não é só a ponte, ele é o caminho. Ele nos coloca nesse caminho e nós temos que andar nele. Né? Isso é progressivo, irmão. Como ensina John? Esse John Owen, chefe? Oi. Pronto, esse homem aí. Deus trabalha profundamente na raiz do pecado e da natureza humana, não apenas nos comportamentos externos. Então, onde é que Deus vai? Onde é que nós ficamos focados? É um contraste. Nós olhamos para a aparência, Deus olha para o interior. É verdade? Deus está olhando lá para dentro, lá na raiz, onde causa aquilo. Você está entendendo? Deus ele está focado lá na causa. E onde é que acontece essa transformação, irmão? O secreto é um ambiente dessa transformação. É ali que a graça atua de forma mais profunda, produzindo mudanças reais e momentâneas.
momentâneas? Diga duradouras. Vamos voltar aqui. Essa transformação ela acontece no ambiente secreto. A gente acompanha, né? A gente tem que acompanhar, mas sabemos de tudo que nós estamos aprendendo. Então a lição é a sexta ou é a quinta lição que vai falar aí? É profundo o tema. Né? Fala sobre o perigo da saciedade espiritual. É quando o indivíduo acha que ele já sabe demais, não precisa mais aprender. São 5. Ou então quando ele acha que, ou então quando ele está estupefado de coisas que não traz, que não são realmente de Deus. E aí a gente aprende, irmão. A gente aprende uns dos outros. A gente tem humildade para ouvir todo mundo aqui e a gente sabe que Deus fala através de todos que estão aqui. Amém? Sabemos. Uns com mais desenvoltura, outros. Isso é comum. Todo mundo é importante. Aleluia? Todo mundo é importante. E esses dias eu estava ouvindo um dos grandes pregadores dessa nação, e ele disse que, quando no início da vida dele, Deus, ministério, os pais não eram crentes, e ele queria um ambiente para poder, às vezes, ficar só com Deus, e às vezes, sabe para onde é que ele ia? Para dentro do banheiro. Para dentro do banheiro da casa dele. Orar, ler a Bíblia. Ele disse que muitas das vezes o pai dele chegava alcoolizado e topava com ele lá dentro, lá ele de joelho lá dentro do banheiro orando. Secreto. Você está entendendo? Diga mais uma vez, o segredo da transformação é o secreto. O secreto. Aleluia. Secreto. Aqui é um lugar de manifestação, amém? Aí nós invertimos. Às vezes nós queremos o quê? Exigimos muito do pastor, do pregador, do ministrante. E na verdade a igreja é um lugar de resultados, onde a gente vem o quê? Para manifestar, para buscar aquilo que nós, lá no secreto, usamos o nosso tempo com Deus. Aleluia. Por que que às vezes, isso não acontece com todos, mas às vezes Deus usa o pregador, o ministrante, a ministrante, e vai especificamente até alguém para falar com ele? Porque antes daquela pessoa chegar aqui, ela gastou um tempo lá no secreto dela com Deus, ela colocou diante de Deus suas necessidades, as suas lamúrias, as suas fraquezas, e ela chegou aqui no limite dela, dele. Estão entendendo? Eu disse no início, irmão. E aí Deus faz seleção nessas questões. A graça se manifestou trazendo salvação para todo mundo. Nós vamos entrar num ponto agora aqui, e nós vamos entender. Fale, meu pai. Aleluia. Glória a Deus. O secreto como lugar de alinhamento. Deus, onde Deus coloca o... Você sabia que Deus tem um plumo? A arquitetura da graça nós aprendemos. E vamos ver aqui que Deus trabalha primeiro no interior, antes de qualquer manifestação. Mas Deus tem um plumo. Deus ele é o arquiteto, meu amigo. Não tem ninguém que entende mais de obra do que Deus. E nós aprendemos aqui, no seminário anterior, que todos nós estamos aqui em construção. Não tem ninguém perfeito. Mas Deus tem um plano. Estava fazendo um lá, e aí, Jerusalém, estava no lugar e ele derrubou. Isso é muito profundo. Secreto como lugar de alinhamento com Deus. Mais do que formar, Deus alinha. Secreto é onde a vontade humana é ajustada à vontade divina. Deus não apenas fala, é ajusta o entendimento. Em 1 Reis 19,
13. Deus não se manifesta no vento, terremoto ou no fogo, mas em uma voz suave. Isso revela que a profundidade do relacionamento não está no espetáculo. Ouvir aquele barulhento, Deus não está presente. Deus não está falando. Isso é proselitismo. É claro que nós nos alegramos, mas isso não pode ser regra. Uma vez eu vi a biografia de um pregador internacional, e os irmãos sabem, ele jogava assim um paletó e caía gente daqui, caía gente daqui lá. Eu não vou entrar nessas questões. Não sei a vida dele com Deus, eu também não sei a dimensão do que Deus deu para ele. Amém? Glória a Deus? Eu não sei. E aí ele disse que um dia Deus chamou ele no secreto, ele no secreto e disse assim: ó, você está pensando o quê? Eu sou obrigado a fazer o que você quer? Está me limitando. Pare com isso. Porque todo culto ele tinha que soprar, todo culto ele tinha que jogar o paletó para cá, o paletó para lá. Falei, você está me limitando com isso aí. Irmãos, o negócio é mais além. Aquele culto que... Eis minha serva, meu servo, o que eu falo contigo? A gente respeita a ação de cada pessoa. Mas quem foi que disse para Deus falar com esse Aue todinho? Uma pessoa que eu sou apaixonada na maior demonstração que é humano ser usado por Deus. Mais do que Paulo, mais do que Daniel. Não tem ninguém na Bíblia que pode ser imitado e copiado, e é o maior exemplo de um homem que Deus usou que Jesus. E Jesus chega diante da maior tragédia humana, que é a morte, e chega para a mãe e diz o quê? Calmamente. Não chora. Rapaz, isso é loucura. Meu Deus, se fosse o pentecostal de hoje, pastor Bibael de Deus. Sério? Meu Deus. Nada contra, irmãos. Eu sei que cada um tem a sua limitação. Jesus chegou, não. A mulher não entendeu. Depois ele chegou lá no caixão, tocou nele e disse: a ti, levanta. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus aí? É porque tem gente que não acha suficiente ler na Bíblia Deus falar com ela. Não acha. Aí tem que alguém colocar a mão na cabeça dela e alguém tem que ir lá falar uma profecia para ela. Isso é um nível raso de vida com Deus. Desculpe a expressão. Isso é um nível raso. Glória a Deus. Dizem que George Miller, apóstolo da fé, você vai encontrar a biografia dele no livro Heróis da Fé. Ele foi um grande missionário. E a biografia dele contraria a nossa perspectiva e entendimento de fé, porque ele sustentou e enviou vários missionários para várias partes do mundo e tinha no seu orfanato centenas de crianças que ele adotava e cuidava na sua época, com ajuda zero do governo, dependendo todos os dias da provisão. Diz que numa certa viagem ele no navio, o capitão disse a ele, disse: olha, senhor Jorge, eu sinto muito, mas o senhor não vai conseguir chegar a tempo no compromisso que você tinha. Ele ia pregar o evangelho de outra nação. Uma grande tempestade está à nossa frente, não tem como nós chegarmos na data que você predisse, que você falou. Ele disse: olha, eu estive falando agora, poucas horas, com meu Deus. E ele fala, e nesse tempo todo de vida que eu tenho com ele, nunca houve uma data que ele precisou de mim e que eu não estive lá. Nós vamos estar lá sim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Às vezes você está querendo ouvir Deus e Deus já falou com você. Você só tem que ficar atento, relembrar o que Ele te falou. E às vezes não está nesse auê todo aí que você está pensando, não. Está no silêncio. No secreto, Deus não apenas comunica direção, Ele ajusta o coração para receber essa direção. Muitas vezes o problema não é a falta de resposta, mas desalinhamento interior. A presença trata aquilo que impede a obediência. Vou repetir. A presença trata aquilo que impede a obediência. Pensamentos desalinhados são corrigidos. Emoções desordenadas são equilibradas. E a mente, ela é o quê? Ajustada. É no secreto que isso acontece, irmão. Aleluia. 2:2, a vontade é transformada pela ação de Deus. Filipenses 2:13 revela que Deus opera tanto o querer como também o realizar. Isto mostra que a transformação não depende apenas da decisão humana, mas da atuação divina. E onde é que isso vai acontecer? Essa transformação divina? No secreto. Porque Deus trabalha na raiz da vontade. Desejos são alinhados, prioridades são reorganizadas e resistências são quebradas. Isso produz uma mudança real. O que antes era esforço se torna resposta natural. O que antes era luta se torna uma rendição. Então é assim, meu irmão, eu não estou dando conta. Eu não estou conseguindo. Eu vou para os pés do Senhor. Digo, Deus, me ajude. Me ajude, por favor. E socorra aqui nessa área. Mas aí, diante de Deus, você não pode se privar, você tem que se rasgar para Ele, falar tudo, pode falar. Essas misérias aí que às vezes a gente comete, que a gente pensa, que a gente deseja, que a gente fala, que a gente imagina. Aí vai ocultar diante daquele que vê todas as coisas. Deus vê, não é só o agora não, irmão. Ele vê o passado, o agora e o amanhã. Você tem que falar para Ele, Deus, nessa área aqui não está dando certo, eu não estou conseguindo. A Bíblia diz que Deus é quem opera em nós tanto o querer como também o quê? O efetuar. Então está dizendo o seguinte, que a vontade dele é manifestada na minha vida quando eu entendo isso. E aí quando eu me rendo a isso, não é só a vontade dele que eu passo a saber. A vontade dele, por causa da minha rendição, passa a acontecer. Você está entendendo? Ciclos, cadeias, comportamentos, mentalidades, ignorâncias são transformadas através dessa rendição. Mas isso acontece aonde? Fala comigo, no secreto. Vamos lá. A graça atua na profundidade do ser. 2 Coríntios 3:5 afirma que a capacidade não vem de nós, mas de Deus. Isso revela que a vida espiritual não pode ser sustentada pela força humana. Depois alguém caça para mim, 2 Coríntios 3:5. A graça atua no interior, capacitando, ensinando e sustentando. Ela não apenas perdoa, a graça vai para um nível mais além. Ela transforma, como ensina Timothy Keller. A graça não é apenas o início da vida cristã, mas o poder que a sustenta e a transforma continuamente. Essa atuação profunda gera estabilidade porque não depende da capacidade humana, mas da ação de quem? Do Eterno. Do Eterno. Como nós falamos, Paulo, ele enfrentou uma certa dificuldade que a Bíblia... E aí, irmãos, é o seguinte, não adianta a gente querer esclarecer aquilo que a Bíblia fala para nós, hein? Era um espinho, um negócio que espetava ele. Era mais ou menos, eu entendo assim, sabe como é que é? Deus dizendo, pai, tu é homem, baixa a bola aí porque tu é homem. Vou provar que você é homem. E nós somos homens. E às vezes Deus nos permite passar por situações que, para mostrar que nós somos homens dependentes dele. Nosso pastor presidente fez um exemplo aqui agora. Nós dependemos de Deus. Então, vamos pagar. Deus está te usando, fica humilde.
Deus está te abençoando. E o desvio? Você está sendo notório, você, sabe, está crescendo. Não empolga não. Aleluia. Glória a Deus. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que toma. Você já viu na Bíblia que Deus é quem exalta, Ele é quem abate? Ele é quem enriquece, Ele também o quê? Pobre. Glória a Deus. O negócio é sério. Então aqui a graça. E a graça, ela não só inicia o processo, mas ela inicia e mantém o processo de Deus em nós. Mas nós precisamos nos render, irmão. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Dizer, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ok, vamos aqui para a parte final aqui. Mas não tem tempo, por favor. Eu tenho um crédito com o meu pastor. Ele já está ali, ele já sinalizou. O secreto como fonte de vida espiritual autêntica. Tudo que é verdadeiro na vida espiritual nasce no secreto. Que não nasce ali, não se sustenta. Nosso pastor presidente já falou aqui o seguinte, ele deu um exemplo. Que a base é a parte que quase ninguém vê na obra, é ou não é? Por exemplo, esse prédio, ele é notório, está lá fora, entra aqui e vê. Mas o que sustenta ele não é isso aqui. É o que está embaixo. É o secreto. É o secreto. Então vamos resumir aqui. Você quer medir o nível de profundidade espiritual de um cristão? Pela vida de secreto. Aleluia. Mas isso não precisa ficar sendo divulgado, falado. Nós temos que ver. Eliseu, a mulher disse, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo. Aleluia. E ele provou que era mesmo. O que é que essa mulher aí? Pergunta o que é que ela quer. O que é que a gente pode rogar dela? Não, não tem filho. Então ela vai, daqui a um ano ela tem um filho. Não, o menino cresceu 12 anos, morreu. Então, meu Deus, que deu, vai ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. O negócio é sério. O negócio é sério. Lucas 5, 6 mostra que Jesus, ele o quê? Ele se retirava. Frequentemente para quê? Afirma que a vida, que Jesus se retirava frequentemente para orar. Isso não era ocasional, era um padrão de vida. Mesmo em meio à pressão do ministério, ele priorizava o secreto. Isso revela que a fonte da sua força não estava na atividade, mas na comunhão com o Pai. O ministério público era sustentado, isso aqui eu achei extraordinário. O ministério público de Jesus era sustentado por uma vida privada com Deus. Você sabe que o evangelho de Lucas é o evangelho que mais relata Jesus orando, né? É o evangelho de Lucas. Capítulo 5, versículo 16, ele foi orar. Capítulo 6, versículo 12, mostra Jesus orando. No capítulo 9, versículo 18 e 28, de novo. Agora, no capítulo 11, eu acho um dos pedidos mais extraordinários que os discípulos fizeram para Jesus. Irmão Renato, um dos pedidos mais extraordinários que os discípulos fizeram para Jesus não foi para ser cheio do Espírito Santo e ser usado por Deus em curas e milagres e ressuscitar morto. Sabe qual foi? 11. Ensina-nos a orar. Aleluia. Ensina-nos a orar. Porque eles viram que Jesus se levantava todos os dias, cedinho. Isso era a média de 3 horas da manhã. E ele ficava mais ou menos até 7, 8 horas, conversando com o Pai. Depois ele saía. Aleluia. Ele se carregava no secreto para depois distribuir. Depois desse período de secreto, irmão, aí, ó, ele chegava num homem louco e dizia para o demônio, sai dele. Saía mesmo. Carregado da vida que Deus tinha adquirido naquele secreto. Chegava para o morto e dizia, viva. Ah, não, o problema era de
Uma questão social. Então bota água aqui e agora depois vai servir as pessoas. Secreto. É resultado de uma vida com secreto. Os discípulos ficaram pouco. Nós queremos isso. Mas eles viram que todos os dias Jesus saía. E olhe para mim. Jesus não orava muito com seus discípulos. Ele não orava muito. Deixa eu falar algo aqui para você, para finalizar aqui. Às vezes nós não vemos o líder, às vezes, muito envolvido ali, as pessoas. Mas isso é característica dos grandes líderes. Sabia disso? Grandes líderes, eles são moldados pela uma vida particular com Deus. Não é que eles não oram com o povo, não é que eles não aparecem, eles aparecem e eles oram. Mas isso não é regra. A regra é sozinho. Jesus, a maior parte do seu ministério, ele orava sozinho. Você pode ler sua Bíblia. Pode ler sua Bíblia, ele orava sozinho. E no último momento da sua vida, ele deixou eles assim, afastou deles cerca de um tiro. Foi orar sozinho. Ele disse que não negava ele, foi o que mais dormiu. Ou não foi? Tilago, foi o que mais dormiu. Fala, pai, você não pode orar comigo nem? Aleluia. O negócio é. Vou só ler aqui a conclusão, aqui você tem a revista aí. Alguém disse que o comentarista, o professor da lição, se ele ler a conclusão, pronto. O segredo que sustenta a vida espiritual não está naquilo que aparece, mas naquilo que é formado no secreto. Deus trabalha no invisível, alinha o interior e estabelece uma base sólida. Quando essa base é construída, a vida se torna firme, estável e constante. Sem o secreto, não há profundidade. Sem profundidade, não há sustentação. Mas quando o homem aprende a viver nesse lugar, tudo que nasce dele carrega verdade, consistência e permanência. Você pode dizer amém? Meu pastor presidente. Graças a Deus. Deus nos ministrou nesta manhã. Porque Ele é bom, sua bondade é para sempre. Pastor Nelson diz aí sobre a manifestação do secreto. Isso a gente percebe visivelmente, né? No púlpito, né? No externo. Quando uma pessoa tem uma vida com Deus no secreto, quando ele canta, quando ele prega, quando ele faz qualquer coisa público, não precisa ele falar que orou, as pessoas sabem que ele orou. Se o pastor Nelson chegasse aqui hoje de manhã e começasse a ler a revista e tivesse assim, toda hora sem saber o que falar, ele estava dizendo claramente, eu não tive nenhum secreto para ler essa revista. Mas a pessoa lê e expõe aqui porque buscou no secreto para trazer ao externo. E nós aprendemos assim um evangelho muito distorcido no decorrer da nossa vida. E eu iniciei o ministério não tem muitos anos, foi logo ali, muito pouco tempo atrás, pastor Zé Maria. E como eu comecei, começando a pregar, primeira coisa, quando me colocava pastor, eu falei, não dou conta de ministrar uma terça. Não me coloca para ministrar a terça. Aí me colocaram numa congregação que tinha segunda, quarta e quinta, e terça ia para a sede. Falei, glória a Deus. Eu vou ouvir a terça na sede, né? Que lá. Mas aí depois você vai crescendo no ministério, e aí a gente aprende, e aprende às vezes de forma errada,
que todas as vezes que você pregar, você tem que fazer barulho. Porque se não tiver um movimento, o Espírito Santo não estava. E o Espírito Santo nos ensina da melhor forma. Ele te usa num dia, você acha que foi você, aí vem no outro dia empolgado, ele te deixa sozinho, você passa vergonha, né? Porque é ele que faz. Se tiver algum movimento espiritual, não é meu, é do Espírito. É do Espírito. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra é a mensagem de Cristo. Então eu fico observando algumas pessoas que aprenderam errado, que acham que para pregar eu sou pregador avivalista, não sou pregador da palavra. E a palavra transforma. E tem hora que ela vai ser avivalista, tem hora que ela vai ser consolo, tem hora que ela vai ser admoestação, é a palavra. E eu recebo a palavra porque a fé é gerada pela palavra. E aí, algumas pessoas, eles vêm ao culto, domingo, por exemplo, nós temos 2 horas de culto. 2 horas de culto, pastor. A pessoa participa do louvor, participa da leitura da Bíblia, ouve 40 minutos a 1 hora de palavra, se for um congresso até mais. Aí termina o culto, Abimael, a pessoa faz uma fila aqui para o pregador orar por ele. Mas o que adiantou o culto? Então era melhor não ter feito culto. Falei, irmão, faz uma fila aí que o pregador vai orar para vocês agora e nós vamos embora para casa. Porque não é a oração do pregador no final que vai trazer a sua bênção, o seu milagre. Não, é ouvir a palavra de Deus, é que vai despertar em você a fé para te curar. Nós temos, e a Bíblia nos dá um entendimento de que a palavra de Deus vai sendo falada e você vai sendo curado aí onde você está. Mas é porque nós aprendemos, pastor Nelson, errado, de que para Deus falar comigo, para Deus, para me receber de Deus, tem que me pegar, me sacudir, me balançar para cá e balançar para lá e fazer movimento. Acabou de orar, precisa balançar o outro. Se não recebeu, tem que ir para o secreto para poder saber alinhar para receber. Porque Deus tem poder para fazer só pela palavra. Pela palavra. E não é que é proibido orar por alguém individualmente, não é isso. Mas não é isso que vai mudar, não é só isso, não é só dessa forma. E Jesus deixou isso muito claro. Jesus chegou no lugar e tocou no caixão, que já foi falado aqui, levanta. Né? Chegou no outro e falou assim, vai, a tua fé te salvou. Para não dizer que ele estava fazendo tudo igual, ele cuspiu no chão, pegou, fez barrinho, coisa mais louca, né? Fazer barro de cuspe e passar nos olhos dos outros e falar assim, vai, lava. E o milagre aconteceu. Então nós não podemos ser moldados de uma forma, porque se tivermos intimidade com Deus, e é claro que às vezes o que vai ativar em nós a fé é ouvindo. É pelo que Deus usa o pregador, o ministrante, para ativar aquilo que Deus já nos deu. Então nós somos pregadores, nós não detemos poder nenhum, pastor Nelson. Nós só ativamos a fé que está aí em você. E como é que essa fé foi gerada? Pela palavra pregada. Você começa a pregar a palavra, Bíblia, e as pessoas vão sendo ativadas na fé e são curadas. Curadas. Muitas pessoas são curadas no culto e que nem vieram aqui à frente para receber a oração. Mas alguns pensam, aí não podem ter esse equívoco, né? Só se for assim. Nós não podemos limitar a Deus. Vamos de pé. Não se limita a Deus. Deus faz de formas extraordinárias e formas diferentes. Deus abençoe, pastor Nelson, pela palavra. Deus continua usando. Deus abençoe a todos pela presença. Tem um desafio aí, né, para os irmãos que eu mandei lá no privado de vocês. Seja ponte para trazer alguém. Porque a fé é gerada pelo ouvir. Já tem uns 4 dias ou 5 que Deus tem no secreto ardido uma palavra no meu coração para ministrar aqui hoje. Mas eu estou
conscientemente dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que essa palavra é para a igreja, mas também muito importante para aqueles que você vai trazer para ouvir a palavra de Deus. Traga alguém, insista com alguém. Não posso assistir? Pode. Insista com alguém. Porque agora é a hora que ele precisa da sua ajuda para poder vir. Nós estamos aqui, classificação das classes, terceiro lugar, jovens conectados, segundo lugar, heroínas da fé, primeiro lugar, guerreiros da fé. É a classificação das presenças hoje. Deus abençoe. Às 19 horas, o nosso culto de celebração da graça, onde estamos aqui celebrando a Deus, porque Ele é bom.